Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Eu quero falar com você hoje sobre não desista de viver. Não desista de viver. Veja, nem todo suicídio acontece de forma instantânea. Eu quero começar a palavra de hoje te alertando sobre isso, porque nem todo suicídio acontece de forma instantânea, repentina. Muitas pessoas morrem afogadas em suas dores e emoções, mas não de forma repentina. Morrem aos poucos, porque desistem de viver. E a verdade é que as doenças da alma, da mente, aprisionam muitas pessoas e quando não conseguem dar fim à vida de alguém, colocam a pessoa em uma cadeia de remédios, de isolamento, ou desencadeiam uma série de doenças no corpo. E nós, como filhos de Deus, precisamos conseguir viver livres disso tudo. Então quero alertar você, não desista de viver. Ainda há vida, há esperança, mesmo diante qualquer desafio que você estiver passando. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: identifique a raiz das suas emoções. Identifique a raiz das suas emoções. A Bíblia narra vários episódios onde homens de Deus pediram para morrer. Situações que abalaram estruturas internas de homens que já haviam vencido enormes batalhas externas, mas em que em determinados momentos não conseguiram administrar bem as suas emoções. E isso acontece com todos. Jó experimentou isso. Jó 6, verso 9, diz que fosse do agrado de Deus me esmagar, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Ele estava pedindo a sua morte. Elias também, em 1 Reis 19, verso 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Nós já pregamos sobre isso aqui. E Moisés também pediu para morrer. Números 11, verso 14, ele diz: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, me mata de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não deixe eu ver a minha miséria. Entenda isso. Ele pediu para morrer, porque o fardo estava pesado demais para ele. Eu espero que você não tenha passado por isso. Eu já passei e posso te afirmar, dói e dói demais. A dor da alma é desesperadora, solitária, profunda e traiçoeira. E se você já passou por isso também, ou está passando agora, certamente vai me compreender melhor. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer as lutas internas é identificar a raiz da nossa crença sobre aquilo que estamos passando. Como nos sentimos diante daquilo que estamos passando agora. Entenda, duas pessoas podem passar pela mesma situação e cada uma delas sentir de maneira diferente. Quem cresceu debaixo de acusação, julgamento, cobrança extrema, não sabe lidar bem com desafios, pressões, pois está o tempo todo em alerta, com medo de errar, com medo de assumir a responsabilidade, acreditando que o fracasso sempre encontra o culpado e o culpado vai ser ele. E a pessoa, então, ela não consegue gerir as suas emoções. Já quem foi instruído desde criança a falar sobre os seus sentimentos, que dentro de casa não foi punido excessivamente quando cometeu pequenos erros, quem teve em casa um pai e não um chefe, sabe lidar melhor com os desafios da vida. Por isso é essencial que você consiga ver que quem você é hoje é fruto do que a vida lhe propôs ao longo de todos os anos da sua existência. E sabendo disso, a sua missão é não se colocar no papel de vítima, mas de um herói e aprendiz. Alguém que foi resgatado por Deus, resgatado pela consciência da realidade e que agora consegue levantar a cabeça, falar sobre o que está sentindo e não se afundar na tristeza e melancolia. Peça ajuda, converse, abre o seu coração, entenda que Deus está pronto para te socorrer. Brené Brown disse: não podemos ignorar nossas emoções e esperar viver plenamente. Não podemos ignorar nossas emoções e esperar viver plenamente. Você precisa olhar para as suas emoções, para as suas reações, saber como você se sente, como você se expressa e onde está a raiz delas. Entenda isso. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: a solução está no Pai. A solução está no Pai. Moisés tinha em suas raízes emocionais o fato de não ter sido criado por seu pai. Na verdade, ele não tinha uma referência de paternidade. Ele era hebreu, mas foi criado como um príncipe egípcio.
Mas Faraó não era o seu pai. Ele vivia na realeza, mas não tinha ali uma paternidade. Pois na primeira oportunidade, quando Faraó descobriu que ele havia matado um egípcio, Faraó quis matar Moisés. E um pai não mata o seu filho quando mesmo erra, mesmo que ele tenha assassinado alguém. Assim não é a atitude correta de um pai. Moisés então foge para o deserto e carrega essa culpa. Demora 40 anos para se desintoxicar do Egito. O tempo passa, Deus o chama, ele assume a sua missão e em um determinado momento aquela carga fica bastante pesada para ele, porque o povo pressiona muito e é nessa ocasião que ele pede a morte, que acabamos de ler. Ele fala algo interessante: eu não posso levar todo esse povo, é pesado demais para mim. Me mata de uma vez. Veja, ele assume que sozinho não vai conseguir cumprir a missão que Deus havia lhe dado. Agora entenda, Deus estava com ele? Sim. Ele experimentou o poder de Deus em manifestações extraordinárias? Com certeza. Então por que ele quis morrer? Porque estava pesado demais. Na verdade, desde o início do seu chamado, ele não se achava capaz de assumir a missão. Ele tinha um problema com a sua capacidade. Sabe? Entenda isso. O que houve então foi que à medida em que se caminhava para o cumprimento, mais difícil ficava aquela missão. Então ele experimentou encontrar um auxílio da paternidade agora de Deus. Veja, Deus sabia que estava pesado para ele? Sim. Deus vê tudo. Deus podia enviar ajuda? Sim, mas não enviou. O que precisou ser feito? Moisés precisou pedir ajuda, abrir o seu coração e, como costumo dizer, Deus sabe tudo que precisamos, mas deseja nos ouvir. Então abra sua boca, fale com Deus. O que está pesado demais para você? Ele é seu pai, não é seu chefe. Ele não vai te punir por não conseguir lidar com as situações. Ele vai te ajudar. Confie nele. Peça ajuda. Tim Keller disse: ser amado por Deus não depende do seu desempenho, mas da sua posição como filho. Ser amado por Deus não depende do seu desempenho, mas da sua posição como filho. Terceira e última chave para encerrarmos: não sofra além do necessário. Não sofra além do necessário. Até o sofrimento tem limite para ser sentido e reagido. Na ocasião em que Moisés pediu a morte, Deus enviou ajuda, distribuindo a carga da liderança dele com outros 70 homens. Lá em Números 11, verso 16, diz que Deus mandou ele reunir homens para ele distribuir a sua carga. E ele fez isso. Deus enviou ajuda, glória a Deus por isso. Agora veja, o que para nós pode parecer o fim, o limite da nossa força e capacidade, para Deus pode ser algo simples de resolver. O que para nós pode parecer o fim, o limite da nossa força e da nossa capacidade, para Deus pode ser algo muito simples de se resolver. O que acontece é que nós, muitas vezes, vemos o problema muito maior do que realmente ele é. Mas Deus gosta de nos convidar a uma reflexão interior. Houve outro homem de Deus que experimentou isso. Veja Jonas. Jonas estava indignado porque Deus não havia executado o juízo para o povo de Nínive, lembra? Ele foi enviado, ele fugiu, o peixe engoliu, cuspiu ele na praia, ele pregou, o povo arrependeu, sabe? Mas ele ficou indignado. Ele havia sido enviado para pregar para aquele povo e profetizar o juízo de Deus. Acontece que Deus viu que o povo se arrependeu e mudou de ideia, não executando o juízo. Jonas então fica irado com Deus, triste e também pede a morte. Jonas 4, verso 3 e 4. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Outro homem que pediu a morte. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Veja, Jonas também não tinha entendido a paternidade, a misericórdia de Deus. Jonas não entendeu que a justiça de Deus não é o castigo, é o amor. Veja o que Deus faz, o convida para uma reflexão interior. Você acha que é razoável essa sua raiva? Em outras palavras, você acha que precisa disso tudo? Você acha que precisa disso tudo, Jonas? Acha que precisa se matar assim, pedir a morte por isso que está acontecendo? Isso aí é café pequeno. Levante a sua cabeça, prossiga. Há muito ainda que se fazer, que se viver. Então, você que está me escutando, gerencie melhor as suas emoções. Você tem um pai que está pronto para te escutar e te enviar socorro, te dar uma nova direção. Você precisa encontrar essa solução nele e você não precisa sofrer além do que é necessário. Sinta as suas emoções, sim, mas prossiga e avance. Dallas Willard disse: a maturidade espiritual é aprender a reagir como Deus reagiria. A maturidade espiritual
é aprender a reagir como Deus reagiria. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor. Abençoa essa pessoa que me escuta, Pai. Traga força, graça e sabedoria para ela hoje, meu Deus. Que ela consiga identificar as raízes das emoções dela. As raízes dessas emoções negativas que vêm para perturbar a alma, para tirar a paz, para roubar a alegria, que vem para roubar, papai, a vontade de viver. Traga resgate para a alma dela, Pai. Que ela veja que a solução está no Senhor, meu Deus. E que ela consiga administrar bem as suas emoções e não sofrer além do que é necessário. Que ela consiga olhar para dentro dela e encontrar o Senhor. Que hoje seja um dia de boas notícias, de respostas do céu, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Se você lembrou de alguém, envie essa mensagem e deixe que Deus faça o que precisa ser feito. Nos siga no Spotify, no YouTube, Rodolfo Camilo, se inscreva, ative as notificações, porque todos os sábados agora teremos nossos vídeos, as nossas mensagens em vídeos, então lá no YouTube vai ter mais mensagem para você se edificar, ser abençoado e compartilhar para outras pessoas, em nome de Jesus, amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.